Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 41, que diz: No sétimo mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão, enquanto comiam juntos em Mispa. Ismael, filho de Netanias, e os 12 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio da espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: Venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: Não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi nesse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Quando Joanã, filho de Carreá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Carreá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Carreá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Carreá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recuperado em Gibeão. Seguiram adiante para Jerute-Quiamã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, nós iniciamos mais um dia na tua presença, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos pela noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Somos gratos pelo dom da vida e, muito especialmente,
pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, pelo livre acesso que temos a ela. Muito obrigado por essa porção da sua palavra, que apesar das falcatruas e das durezas dos coração do homem, podemos ver como que o senso de família e de descendência é importante, tanto para o bem como para o mal. Que isso possa nos fazer refletir sobre qual é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes. E qual é o legado que os nossos ancestrais deixaram para nós. Te louvo pelos meus pais, avós, que me levaram a Cristo, que me ensinaram o caminho da verdade, que me ensinaram a amar o Senhor, a sua casa e a sua palavra. E que cada um de nós possa ser instrumentos nas tuas mãos para influenciarmos positivamente os nossos entes queridos, conduzindo-os a uma vida que redunde em confessar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que os conduzamos a possamos ser um modelo, um exemplo de vida com Deus, de consagração, de devoção, que nossa casa, a nossa família, o nosso clã seja conhecido por fidelidade e devoção ao Senhor. Toma conta das nossas famílias, toma conta das nossas casas. Supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E não estou falando apenas de necessidades materiais, ainda que elas existam, mas principalmente de necessidades espirituais e emocionais. Possamos aprender a buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Possamos viver a vida de Cristo, reproduzir a vida de Cristo. Que possamos ter equilíbrio emocional, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, acalme a nossa mente, o nosso coração. Possamos ser supridos com saúde física, com cura das enfermidades, com restauração das forças, com sabedoria, discernimento, entendimento para vivermos uma vida saudável, para desenvolvermos práticas saudáveis de alimentação, de exercício, de qualidade de vida. Ajuda-nos a termos um bom sono, um sono restaurador, a termos sabedoria para remirmos o tempo, como diz a tua palavra, porque os dias são maus. Que a tua boa mão de poder esteja estendida sobre cada um de nós e que verdadeiramente possamos ter vida, vida plena e abundante em Cristo. Já, ainda que sabemos que no futuro teremos uma vida completa, ampla, sem nenhuma restrição, mas que já possamos começar a desfrutar disso agora, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Assim que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor permitir.